Fala Dev Raiz, bora para mais uma jornada técnica daquelas, do dia a dia, sabe? Cenário real mesmo. Hoje a gente vai mergulhar a fundo na decisão de pegar uma aplicação Laravel e levar para o mundo serverless com a AWS Lambda. Imagina só a cena. A sua aplicação Laravel tá bombando, sucesso total. Só que, com sucesso vem os problemas. O servidor começa a pedir arrego, os custos só sobem, e aí? O que a gente faz? Esse é aquele tipo de desafio que não tem respostinha de livro, depende demais do contexto de cada um. Então, o nosso cenário era exatamente esse. A gente estava apanhando com os picos de tráfego que, eram totalmente imprevisíveis. E qual o resultado disso? A gente pagando uma grana por servidores que ficavam lá parados, ociosos na maior parte do tempo, só esperando a próxima pancada de acesso. Fora, claro, toda a complexidade de gerenciar essa infra tradicional, que já é um trampo por si só. E foi aí que a gente começou a coçar a cabeça e levantamos a hipótese. E se a resposta for serverless? Pô, a promessa é ainda, Pagar só pelo que usa, escalar de forma automática, parecia a solução mágica para os nossos problemas. Então, beleza, decidimos investigar, explorar a AWS Lambda como nosso caminho. Beleza, só que tem um ponto crucial aqui. O ambiente da Lambda não é um servidor web tradicional. Ele não roda PHP do nada. E é aqui que a mágica acontece, com uma ferramenta chamada Breath. Pensa no Breath como a ponte, o tradutor que faz o PHP e o Laravel conversarem com a Lambda. Ele empacota tudo o que a gente precisa, os runtimes otimizados, nos pacotes chamados Lambda Layers. Cara, sem o Breath essa nossa jornada nem teria começado. Ponto final. Tá, mas como é que isso funciona na prática? O fluxo é mais ou menos assim, ó. A requisição chega no API Gateway, esse API Gateway, por sua vez, chama a nossa função Lambda, aí o briefing entra em campo, pega essa requisição, usa o runtime de PHP FPM dele e entrega para o nosso querido Laravel. O Laravel faz o trabalho dele, executa o código e devolve a resposta. Tá vendo? A maior mudança não é nem no código da aplicação em si, mas em toda a infraestrutura por trás. Ok, na teoria, tudo lindo, maravilhoso. Mas aí, a gente deu de cara com o primeiro grande obstáculo, aquele que todo mundo que mexe com serverless já ouviu falar, o famoso e temido Cold Start. Aliás, se já quebrou a cabeça com isso, já deixa aquele like e comenta aí como resolveu, porque, sério, essas trocas de experiência fortalecem demais a nossa comunidade. Mas afinal, o que é esse tal de Cold Start na prática? Pensa assim, é um atraso, uma latência extra de 1, 2, 3 segundos, às vezes até mais. E isso acontece toda vez que uma função que estava dormindo, inativa, precisa ser inicializada do zero. Agora imagina isso numa aplicação em produção, que precisa ser rápida. É o tipo de coisa que pode matar o projeto, um verdadeiro deal breaker. Então, o que a gente fez? Partiu para a experimentação. A gente testou algumas saídas. Primeira, Provisioned Concurrency. Basicamente, você paga para a AWS manter algumas instâncias sempre quentes, prontas para uso. Funciona bem, mas tem um custo fixo adicional. Segunda tentativa, fazer uns pings agendados para manter a função acordada. É barato, mas a eficácia é meio... E aí, a gente resolveu testar o Laravel Octane. Cara, e esse foi o momento eureka da nossa jornada. O Laravel Octane simplesmente mudou o jogo. Por quê? Porque ele mantém o framework inteiro pré-carregado na memória entre as requisições. O Cold Start, na primeira chamada, ainda existe, não tem milagre. Mas as requisições seguintes, as que a gente chama de Warm Requests, ficam absurdamente rápidas. A diferença é brutal. Beleza, com a latência mais controlada graças ao Octane, a gente respirou aliviado, pensou, ufa, o pior já passou. Doce ilusão. Logo, a gente percebeu que a própria natureza do serverless ia forçar a gente a encarar um desafio bem maior, uma mudança completa de mentalidade, de como a gente pensa e arquiteta a aplicação. O lance é o seguinte, o ambiente serverless é, por definição, stateless. Ele não guarda estado, não lembra da requisição anterior. Isso significa que tudo aquilo que a gente estava acostumado a fazer localmente teve que ser repensado. Por exemplo, sessão guardada em arquivo no disco? Esquece, agora tem que ser num Redis, num DynamoDB. Conexão direta com o banco? Perigoso, a gente teve que colocar um proxy para não esgotar o limite de conexões. Arquivo local? Nem pensar, tudo vai para o S3. Fila rodando local? Não mais, agora a gente usa um serviço como SQS. Traduzindo isso para a prática do dia a dia, primeiro, acabou essa história de escrever no disco local da Lambda. Aquele diretório /TP é temporário, efêmero, ele pode sumir a qualquer momento. Segundo, conexão com o banco de dados vira um recurso supercrítico que tem que ser gerenciado com muito cuidado. Terceiro, qualquer job que roda em background, em segundo plano,
precisa ir para um serviço gerenciado, tipo SQS. E por último, os assets estáticos, tipo CSS, JavaScript, imagens, a aplicação não serve mais isso. Tem que vir de uma CDN como CloudFront. Bom, depois de passar por tudo isso, a grande pergunta que fica é: tá, mas quando é que essa arquitetura toda realmente faz sentido? Porque uma coisa a gente aprendeu na pele. Isso aqui definitivamente não é uma bala de prata. Não serve para tudo. Pela nossa experiência, os cenários ideais são bem específicos. O principal deles, aplicações com padrão de tráfego totalmente irregular, que nem a nossa. APIs que passam longos períodos sem receber nenhuma chamada também são um prato cheio. Outro caso, microserviços independentes, que você quer que cada um escale no seu próprio ritmo. E claro, para rodar jobs em background e tarefas assíncronas, é uma mão na roda. E a pergunta de $1 milhão: e o custo? A resposta para a frustração de muitos é um gigantesco depende. No nosso caso, com tráfego todo picado, a economia foi significativa. Agora preste atenção, se a sua aplicação tem um tráfego alto e constante o tempo todo, a arquitetura serverless pode sair muito, mas muito mais cara que o servidor tradicional. É crucial analisar o seu padrão de uso antes de pular de cabeça. E tem mais uma mudança, que é no nosso dia a dia de dev. Aquela mania de dar um SSH na máquina para ver o que está acontecendo? Esquece. Isso não existe mais. O seu novo melhor amigo, para a vida, vai ser o CloudWatch Logs. A observabilidade, ou seja, a capacidade de entender o que está acontecendo lá dentro só olhando logs e métricas, tem que ser planejada desde o começo. Então, bora resumir? Quais foram os principais aprendizados que a gente tirou dessa jornada toda? Olha, a primeira coisa é, serverless com Laravel não é uma solução mágica, não é bala de prata. Ponto. Segundo, o Breath é a peça-chave, é ele que faz a mágica acontecer, é indispensável. Terceiro, o Laravel Octane é o que vira o jogo na questão da latência. Ele é o game changer de verdade. Um efeito colateral que a gente achou muito positivo é que essa arquitetura meio que te força a ter uma aplicação mais saudável, stateless, seguindo boas práticas. E por último, um detalhe importante, otimizar a performance com cache de rotas, de configurações, isso nesse ambiente se torna mais crítico do que nunca. E agora eu quero jogar a bola para vocês, para nossa comunidade. Depois de ouvir essa nossa jornada, como é que você faria diferente? Qual seria a sua abordagem na sua stack? Deixa aqui nos comentários e aproveita e conta também um perrengue técnico que você já passou, porque cada história dessas ensina demais para todo mundo. E claro, se você curtiu esse formato mais vida real, fortalece o canal com aquele like, compartilha com a galera e se inscreve para não perder as próximas. Fechado? A gente se vê.